nosso Senhor, digno de louvor e adoração. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence a Ele. Independente da situação que nós passamos, Ele é digno de louvor. Abra sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Verso 15 ao verso 18. Compartilhe a sua Bíblia com o irmão que está ao teu lado. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 15 ao 18, diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. Senhor nosso Deus, que a tua palavra nesta noite venha nos trazer inspiração para os nossos dias. Fala conosco nesta noite. Usa teu Espírito Santo mais uma vez. É bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se assentar. Eu quero falar nesta noite sobre o comportamento de um campeão depois de uma derrota. O comportamento de um campeão depois de uma derrota. Meus amados irmãos, nós somos preparados para vencer. Ninguém nasceu para perder. Ninguém gosta de perder. Todos lutam para vencer e esperam ganhar alguma coisa. Eu jamais vi uma escola ensinar ou preparar alguém para perder. Você conhece alguma universidade que prepara os seus alunos para perder, para sofrer derrota? Eu não conheço. Somos preparados para vencer. Nascemos para vencer. Não gostamos de perder. Só que, amados, no decorrer da minha vida e de outras pessoas, eu tenho aprendido que na vida também nós perdemos. A vida não é só de vitória. Às vezes nós temos derrotas na nossa vida. Às vezes nós perdemos na nossa vida. Você pode me dizer, mas pastor, crente derrotado, crente perdedor, eu não compartilho, eu não acredito que o crente é derrotado, que o crente perde. Olha para a tua vida. Olha para o crente que mora ao teu lado, se ele só tem vitória, se ele não perde nada na vida. Não gostamos de perder, queridos. Perder não faz parte da nossa vida. E temos que nos portar, quando nós perdemos, como um campeão, quando vence uma luta. Mas como portar-se como um campeão que vence, quando vence uma luta, quando você perde a luta? Como ter a postura de um campeão quando é campeão, quando vence? Como ter a postura de um campeão quando nós perdemos a luta? Quando nós perdemos a batalha, quando nós perdemos o jogo. Tem pessoas que só sabem, tem pessoas que só acreditam que a vida é só de vitória. Tem pessoas que só sabem vencer na vida e nunca foram preparados para perder. Nunca foram preparados para perder.
não sabem perder, não conhecem derrota. E quando acontece uma derrota na sua vida, quando perde alguma coisa na vida, ela perde também o sentido de viver. Acaba, muitas delas, tirando a própria vida, acabando com sonhos na sua vida. E uma das pessoas que marcou a minha vida era aquele lutador chamado Mike Tyson, que ganhava todas as lutas. Sempre no primeiro round ele vencia as lutas, era um tremendo vencedor. E na primeira vez que ele foi derrotado, acabou Mike Tyson. Acabou a vida dele. Será que precisava ter acabado a vida daquele homem? Será que ele não poderia continuar lutando? Será que ele não poderia, ele tinha que paralisar a carreira dele, queridos? E tem pessoas que param. A primeira derrota, eu não aceito a derrota, eu não concordo, eu não nasci para perder, e as pessoas acabam tirando a sua própria vida. Sabe, meus amados, eu quero dizer que não é bom perder, eu já perdi muitas vezes. Não é bom perder, mas o perder faz parte da nossa vida. Um dia eu quero dizer para você, não sou profeta do caos, mas estou te avisando que um dia você vai perder o emprego. Um dia você vai perder alguma coisa na sua vida. Um dia você vai perder seu pai. Um dia você vai perder a sua mãe. Um dia você vai perder a sua saúde. Eu estou perdendo a minha saúde gradativamente. Um dia você vai perder o ônibus de ir para a escola. E eu quero dizer para você, querido, que nós vamos perder muitas coisas nesta vida. A vida não é só de vitória, a vida não é só vencer. Nós perdemos muitas coisas da vida. Quantos falam, eu não aceito derrota, eu não aceito perder, principalmente os crentarrões, que falam, não aceite a derrota, você não pode se conformar com a derrota. Eu já falo, você tem que se conformar com a derrota. Você precisa aceitar a derrota. Você precisa, na verdade, meu irmão, saber perder. Sabe por quê? Porque nós temos uma Bíblia e ela vai de Gênesis e Apocalipse. E quando nós abrimos nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, principalmente do verso 1 a 8, lá está escrito: há tempo de ganhar, há tempo de perder. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. E nós queremos só a parte boa que tem na Bíblia. Nós nunca queremos que as coisas ruins aconteçam, mas a palavra, mesmo a palavra diz que o sol nasce para todos, a chuva vem para todos. Nós não temos como escolher só as coisas boas na nossa vida. Tudo faz parte na nossa vida. Há tempo de ganhar, há tempo de perder também. Meu amado, não acredite que você vai ganhar todas na vida. Você vai ganhar todas as lutas. Esta história de que a vida é de vitória em vitória, ela é enganosa. Eu já vi muitas pessoas, o crente vai de vitória em vitória, em vitória em vitória. Isso não tem na Bíblia, meu querido. Isso tem hinos, isso tem louvores, mas não está escrito na Bíblia que a vida do crente é de vitória em vitória. A vida do crente é de vitória, vitória, uma derrota aqui, perde uma coisa ali, ganha duas lá. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus dos montes e o Deus do vale. Sabe, querido? O Deus da alegria e o Deus da tristeza. O crente verdadeiro, o crente que é crente de verdade, comprometido com Deus, ele se comporta como campeão, mesmo no momento da adversidade. Ele tem um comportamento diferente quando ele perde alguma coisa. E nós vamos aprender aqui com Davi. Davi, ele era um campeão. A palavra de Deus relata que Davi matou um urso ainda menino. Ainda jovem, ele matou um leão. Ainda adolescente, ele matou um gigante. Quantas vitórias teve Davi? Homem vitorioso, derrotava exércitos, acabava com homens valentes. Davi era acostumado à vitória.
E temos aqui na Bíblia escrito que quando Davi matou o gigante Golias, ele ficou famoso. Ele ficou famoso e as mulheres cantavam pelas ruas. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul ficou até chateado com isso, né? Porque Davi era um vitorioso. Davi era um vencedor. Davi era o mais novo dentre 8 irmãos. E você pode imaginar o mais novo, você que é o mais novo da sua casa, você sabe. Só sobrava resto para Davi na casa dele. Ele era o coitadinho da turma. Ele tinha que cuidar das ovelhas no campo. A parte ruim ficava para Davi, porque ele era o mais novo, o mais jovem. Mas Davi tocava para o rei dormir. Davi foi ungido rei por Samuel, rei de Israel. Tornou-se um grande rei no reinado de Israel. Davi alcançou o trono. Davi foi mais do que vencedor. Mas eu preciso dizer para você, querido, o vencedor também precisa lidar com derrotas. Precisa saber lidar com percas na vida. O mundo não acaba por causa de uma derrota, queridos. O que tem acontecido é que o mundo tem desabado para muitos por causa de uma perda. Por causa de uma derrota, tudo acaba-se. A vida não tem mais sentido. As pessoas sepultam seus sonhos e não querem mais viver. Quando nós olhamos o texto e o contexto dessa história de Davi, nós vemos aqui no verso 14 e 15, que o profeta Natã, ele foi para sua casa, mas antes dele ir para sua casa, no verso 14, ele deixou uma bomba relógio na casa de Davi. E esta bomba relógio não tinha jeito de desarmar. Você vê nesses filmes aí, a bomba relógio vai passando o tempo e o mocinho está lá lutando e no último segundo ele desarma a bomba relógio. Mas na casa de Davi, o profeta Natã, ele deixou uma bomba relógio e não tinha como desarmar aquela bomba. Natã passou por lá e disse: Davi, seu filho vai morrer. Seu filho vai morrer. Olha no verso 14. Qual é, irmão, a sua atitude? Qual é a sua postura? Se chegar um profeta de Deus que tem um nome, que você o reconhece realmente como profeta, e ele passar a deixar um recado: seu filho vai morrer. Qual é a sua atitude? O que você faz? Ainda que você seja um campeão, olha, essa eu não vou suportar essa eu não aceito. Deus, depois de tantas vitórias, depois de tanta conquista, o Senhor vem falar que meu filho vai morrer? Sabe, amados, Davi ouviu isso do profeta Natã, não foi qualquer pessoa que falou que o filho dele ia morrer. O que fez Davi? Qual é a atitude de Davi? Será que Davi entregou os pontos? Será que Davi, porque o profeta falou que o filho ia morrer, e falou, então está tudo terminado mesmo, eu vou chorar, vou prantear? Não, amados. Davi, ainda acreditando no profeta, ele não entregou os pontos, ele foi falar com Deus. Ele foi se colocar diante de Deus. E a palavra de Deus aqui diz que Davi parou de comer, Davi parou de beber, Davi tirou aquela roupa de rei, colocou o pano de saco, e durante 7 dias, eu creio que ele ficou de joelho, prostrado diante do Senhor, implorando: Senhor, não leva o meu filhinho, não permita que eu perca o meu filhinho. Eu imagino que um pai só poderia fazer isso, queridos. Davi, no momento, ele não aceitou a morte do seu filho, ele implorou, jejuou, ele fez tudo o que deveria ser feito. Deus respondeu à oração de Davi. Amém, queridos? Deus respondeu à oração de Davi. Olha no verso de número 18. Ao 7º dia, morreu a criança. Deus respondeu ou não respondeu?
Amados, a questão é uma. Deus, Ele responde todas as nossas orações. Só que Deus às vezes fala sim, às vezes Deus fala espere, e às vezes Deus fala não. Nós queremos ouvir sempre o sim de Deus. Nós achamos que Deus só sabe falar sim, mas Deus também sabe falar não. No 7º dia, Deus levou o menininho. Deus tirou o menininho da vida de Davi. Aprenda uma coisa, meus queridos: Deus também sabe falar não. Ele sabe falar não. E por quê Deus fala não? Simplesmente porque Ele é soberano. Simplesmente porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é soberano. E contra Deus não adianta ficar emburrado. Contra Deus não adianta lutar. Não adianta você ficar questionando Deus porque foi mandado embora do seu emprego. Não adianta você ficar questionando Deus, emburrado com Deus, porque Deus levou o seu marido, porque Deus levou o seu pai. Não adianta ficar emburrado com Deus, questionando Deus, mas por que isso? Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é o Senhor. Aprenda uma coisa, meu amado, aprenda uma coisa: Deus também sabe falar não. E tem pessoas que vêm para a igreja achando que Deus vai falar sim para todas as coisas e para todos. Eu não gosto de enganar ninguém neste lugar. Quantos vêm para a igreja achando que Deus vai resolver todos os problemas? Quantos pregam o evangelho? Vamos lá, porque Deus vai resolver a tua vida, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai libertar teu filho, Deus vai curar seu marido, Deus vai abrir uma porta de emprego. Amados, isso é verdade? É verdade. Mas Deus pode falar não também. Porque Deus tem propósito, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Às vezes é não. Então pare com essa farsa, que a vida de crente é de vitória em vitória. Não é bíblica essa frase. Essa frase pode ser um hino, pode estar num hino, mas não está na Bíblia, que a vida do crente é de vitória em vitória, e é só vitória. Deus também diz não. E se nós não compreendermos isso, nós teremos uma vida de decepção com Deus. Mas esse Deus que vocês servem, esse Deus que vocês adoram, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu adoro. Pelo que Ele já fez por mim, não porque Ele vai fazer. Eu sirvo e adoro porque Ele já fez na cruz do Calvário, dando Jesus por mim. Amados, Davi descobriu isso. Davi descobriu que Deus também falava não. Deus não curou o menininho. Deus levou o menininho. Só restou para Davi, sabe o quê? Sepultar o seu filho. Sepultar o menininho. Chegou o momento de Davi perder também. O homem que tinha vitórias e vitórias, troféus e troféus, medalhas e medalhas, chegou o momento dele perder. Talvez Davi trocasse todas as suas vitórias por este momento em que ele perdeu o seu filhinho. Será que Davi não trocaria o gigante Golias pelo seu filho? Eu creio. Olha, volta de troca, eu dou o gigante Golias vivo e eu quero o meu filhinho de volta, Deus. Quem é que não faria isso? Mas diante de um não de Deus, meus amados, não tem jeito. Mas Davi ainda não sabia. Davi ainda não tinha conhecimento da morte do seu filho. Ele estava trancado no seu quarto, orando, jejuando, intercedendo pela vida do seu filho, e ele ainda não sabia. Olha no verso 19, viu porém Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, entendeu que a criança era morta, pelo que ele disse aos seus servos, é morta a criança, o meu filho morreu? E eles responderam então, seu filho morreu, Davi.
o menino morreu. Interessante que nós vemos aqui, os arautos do rei ficaram do lado de fora, eles ficavam lá tirando sorte. Quem vai falar para o rei que morreu o filho dele? Quem é que vai falar para o rei que o menino morreu? Quem vai dar a notícia para Davi? Eles sabiam que ele já tinha matado um, por causa de levar uma péssima notícia, e agora, o filho dele, quem vai falar? Ele vai matar. Quem falar que morreu o filho dele? Então, ninguém queria dar a notícia para Davi. Então, diante daquele alvoroço, como nós vemos aqui no verso 19, Davi ouvindo aquele burbulho na porta, ele desconfia e faz a pergunta: pessoal, o que está acontecendo? Morreu meu filho não vive mais. Talvez fosse a última coisa que ele desejasse ouvir, era o sim daqueles homens. Sim, Davi, seu filho morreu. Eu imagino que Davi, ele não queria ouvir isso, mas ele teve coragem de perguntar: o que aconteceu com meu filho? E ele ouviu aquilo que ele não queria ouvir: seu filho morreu, Davi. Sabe, queridos, o que eu aprendo aqui com um campeão? O que eu aprendo aqui com a atitude de Davi? A atitude de um campeão tem que ser: nós temos que ter coragem para ouvir a confirmação de uma notícia ruim na nossa vida. Nós temos que estar preparados para ouvir uma notícia ruim quando ela bater na nossa porta. Nós temos que ter postura para ouvir uma notícia ruim quando ela chegar na porta da nossa casa. É preciso coragem, é preciso ter postura. O crente não deve fugir dos problemas. O crente deve enfrentar as dificuldades. O crente, ele deve enfrentar as derrotas. Por quê? Porque o crente sabe que ele não peleja sozinho. Ele tem que saber que ele não está sozinho. Ele tem que saber que a vara e o cajado do Senhor está ali para consolar ele no momento de perca. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor comigo está, a tua vara e o teu cajado me consola diante de situações de percas na minha vida, querido. É por isso que nós somos crentes, é por isso que nós não nos desesperamos diante de notícias ruins da nossa vida, porque nós sabemos que temos a vara e o cajado do Senhor para nos consolar. O crente verdadeiro, ele não dá as costas para o problema. O crente verdadeiro, ele encara o problema. Amados, como filhos de Deus, crentes em Deus, nós precisamos encarar os problemas da nossa vida, meu amado. Precisamos estar preparados para ouvir notícias negativas que batem à nossa porta. Você foi demitido. Quando alguém ouve, um pai de família, ouve uma notícia que foi demitido, parece que o mundo cai para ele, o mundo desaba. Pior ainda, quando bate na nossa porta um telefonema: o seu pai morreu, a sua mãe faleceu. Irmãos, o desespero toma conta de nós. E nós nos afundamos, fazemos muitas vezes besteiras. Precisamos ter coragem. Um campeão verdadeiro, um campeão, quando ele perde uma luta, ele não perde a sua postura, ele não deve perder a sua postura. Ele tem que saber perder, ele tem que saber que perder faz parte do jogo da vida. Perder deve ser, não é normal na nossa vida, mas sabemos que teremos perda em nossas vidas. Existem pessoas, e não deveria existir crentes assim, que vivem correndo dos problemas, que vivem fugindo dos problemas, passam a vida inteira fugindo de problemas, não encaram os problemas.
Tem problema com os filhos em casa e não encara o problema com os filhos. Tem problemas no trabalho e não encara os problemas no trabalho. Tem problemas na igreja e não encara os problemas na igreja. Tem problemas com a esposa e não encara o problema com a esposa. Meu amado, está na hora de parar de fugir. Aprenda a ouvir a notícia que você não quer ouvir. Não adianta você deixar o telefone desligado para não ouvir uma notícia ruim. Mais cedo ou mais tarde ela vai bater na sua porta de alguma forma. Aconteceu isso com teu filho. Como aquele caso do jovem que morreu em Bauru. Depois de uma festa. Não tem jeito, meu amado. A notícia ruim ela vai nos alcançar. Então não adianta você prorrogar, não adianta você ficar correndo, não vire as costas para o problema que está acontecendo na tua vida. Encare o problema de frente, seja um campeão e encare esse problema. Saiba perder. A vida não é só de vitória. A vida de um campeão também é de percas, também é de derrota. Então pare de fugir. Faça como Davi. O que vocês estão falando aí? Morreu meu filho? Fala logo. Amados, tem muitos pais que estão vendo um comentário que o filho está bebendo, que a filha está se prostituindo, que o filho está viciado, e ele finge que não escuta. Eu não quero nem saber disso. Não quero saber. Ai meu Deus, me livra disso. E quanto mais tempo você está esperando, mais o filho está se perdendo. Tem mulher que o marido está traindo, alguém dá alguma indireta, e ela, não, pelo amor de Deus, não, eu morro se ele fizer isso comigo. Irmã, abra os olhos, vai ver, procure saber, enfrente o problema. Se ele está traindo, toma uma decisão, perdoa ele, coloca ele lá no cantinho, conversa sério com ele. Você achou que eu ia mandar você largar, né? Bota o dedo no nariz dele. Ou você endireita ou eu. Enfrenta o problema, querido. Minha irmã, enfrenta o problema. Davi ouviu lá, epa, o que está acontecendo aí? Meu filho morreu? Fala logo. Você quer me pegar? Vem cá, dá um passo, vem logo cá. Vem me pegar. Eu saio correndo. Sabe, amado? Olha o verso de número 20. Então Davi se levantou. Davi, depois que responderam que o filho morreu, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram diante dele o pão e ele comeu o pão. Não vou comer, não vou comer, não vou tomar banho, quero ficar aqui no meu quarto, me deixa aqui. Amado, olha a atitude do campeão que sabe perder. Após perder, ele se levanta. Ele se levanta após perder. Esta é a atitude do campeão que sabe perder. Amados, nossa vontade quando nós perdemos é de ficar caído, a nossa vontade é de ficar prostrado, a nossa vontade é de enfiar a cara como tatu dentro do buraco e ali ficar trancado, ficar escondido, ficar deitado, prostrado diante de uma perda. Essa é a nossa vontade. E quantos fazem isto? Se escondem, ficam prostrados diante de uma perca. Sabe, amado? Você que é homem sabe disso? Olha a atitude do goleiro quando ele leva um gol, e principalmente quando leva um frango. Ele fica esticado lá no chão, lá, não é? Se lamentando. A bola que já passou.
Olha o lutador quando é nocauteado, ele fica esticado lá no chão, parecendo um frango morto. Olha o time de futebol quando perde um campeonato, se jogam no chão, saem cabisbaixo do chão. Amados, essa não é atitude de campeão. Temos que ter a atitude de campeão, mas do campeão quando vence. Davi, quando perde, ele sabe da notícia que ele perdeu, imediatamente ele se levanta. Imediatamente ele se levanta. Sabe, amado, eu quero dizer uma coisa: enquanto você está caído, enquanto você está deitado, enquanto você está chorando com o rosto no chão, o inferno fica festejando a sua derrota. Levanta logo, não deixe o inimigo ficar festejando a sua derrota, querido. Levanta, estou de pé, estou pronta para outra. Não permita que o inimigo faça festa com a sua derrota. Eu caí, eu perdi por um acaso, foi um momento na minha vida, mas eu já estou de pé, eu já estou preparado novamente. Essa é a atitude de campeão que sabe perder. Coloque-se de pé, querido, mesmo depois da derrota, e diga bem alto para o inferno ouvir: agora eu estou preparado, porque passei por mais uma experiência de vida. Estou preparado com essa derrota. Me fortaleci com essa derrota, porque eu tive mais uma experiência e dessa vez eu não caio mais. A palavra de Deus diz que Davi se levanta. A palavra de Deus diz que imediatamente ele toma um banho, ele troca de roupa, ele vai passar um perfume. Por que que Davi faz isso? Por que que ele toma uma atitude como essa? Sabe, querido, por que que ele faz isso? Por que que ele vai tomar banho? Por que que ele passa um perfume? Para tirar o cheiro da morte, para tirar o cheiro da derrota da vida dele, para tirar o semblante da derrota da vida dele. Sabe? Sua empresa faliu, a sua empresa fechou as portas, você vai colocar um chinalinho de dedo, ficar andando pelas ruas como derrotado? Você vai colocar uma camisetinha rasgada, ficar andando pelas ruas? Olha, fui derrotado, olha o meu pé, olha a minha camiseta, olha como estou barbudo, olha como está meu cabelo, eu perdi tudo na vida, eu sou um mendigo hoje. Essa é a atitude de crente, irmão? Não, irmão, fechou a sua empresa, bota um ternão, engraxa o seu sapato, penteia seu cabelo, faz a sua barba e sai pela rua, de cabeça erguida, andando por meio do povo aí. Eu vou reconquistar aquilo que perdi, eu perdi uma, mas eu me levantei e vou vencer. Essa é a atitude de campeão. Oh, querido, vai ficar aí? Para, querido. Coloca o terno de empresário, jeitão de empresário, fala como empresário. Eu fali, mas não morri, e eu vou me levantar, aleluia. Eu vou me levantar, não vou ficar caído, porque Davi levantou. Foi traído? Minha irmã, foi traído, meu irmão? Vai tomar um banho, vai tomar banho, recomece. Perdi, vai tomar banho. Fui roubado, vai tomar banho. Perdeu, vai tomar banho. Passa um cheirinho. Vai de novo à luta. Vai ficar aí deitado, prostrado? A vida não acabou. Amado, eu quero dizer uma coisa para você: aprenda a se lavar para tirar o cheiro da derrota. Você não pode andar por aí com cheiro de derrotado. Você tem que estar com novos perfumes, novos ares. Tire o cheiro da derrota, das lembranças negativas da tua vida. Davi foi logo tomar banho, Davi foi logo trocar de roupa, passou um perfume e voltou ao trono. Por quê? A vida continua, a vida continua,
A vida não para, querido, por causa de uma derrota. O seu ministério não para por causa de uma derrota. Essa é a atitude de campeão. Mesmo quando perde, ele está de pé. Depois disso, Davi vai à casa de Deus. Olha aí, Davi se levanta, unge, muda de vestes, e aonde ele vai? Na casa de Deus. Fazer o quê? Adorar a Deus. E é uma parte que eu mais gosto. Ele vai adorar a Deus. Eu imagino que o filho dele ainda estava por ser sepultado. Ele com o filho morto, ele vai adorar a Deus. O filho dele havia ressuscitado? De jeito nenhum. Então, como adorar a Deus com o filho morto? Será que nós conseguimos adorar a Deus? Irmãos, eu não estou falando de um emprego, eu não estou falando da sua empresa, eu não estou falando de algo na tua vida, estou falando do filho de Davi. O filho de Davi morreu e ele foi à casa de Deus adorar a Deus. O que nós aprendemos com isso, querido? Que lição nós temos com isso? Eu aprendo que nossas perdas não podem mudar nossa visão com respeito a Deus. O que nós perdemos não pode mudar a nossa visão com respeito a Deus, com aquilo que Ele é. Eu estou ganhando, o Senhor é Deus. Eu estou perdendo, o Senhor é Deus. Sempre Ele será Deus, querido. Com vitória ou derrota, com ganho ou perca, Ele é Deus. Ele não deixa de ser Deus. O problema será seu, se você não desejá-lo mais como seu Deus. Sabe? Eu sou teu servo, com meu filho vivo, e continuo sendo teu servo com meu filho morto. É isso que estava dizendo Davi para Deus. E tem recompensa quando você tem atitudes como esta, querido. Com meu filho vivo eu adoro Deus, com meu filho morto eu continuo adorando o Senhor. Eu sou teu servo, Davi estava dizendo, eu sou teu servo, eu sou um adorador quando tudo vai bem, e continuo sendo teu servo quando tudo vai mal na minha vida. Essa é a atitude de crente, essa é a atitude de vencedor, de campeão, querido. Nós não podemos ser adoradores condicionais. A igreja está cheia de adoradores condicionais. Adoram a Deus quando tudo está bem, quando está tudo bem, quando tem uma vitória, quando acontece algo favorável. Ai, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, te bendigo. Mas quando as coisas vão mal, não vou nem na igreja. Não quero saber de Deus. Esse Deus, quem é esse Deus? Que não curou, que me mandou embora, que fez eu perder meu emprego? Eu vou adorar esse Deus? Não podemos ser adoradores condicionais. Eu adoro a Deus na alegria, eu adoro a Deus na tristeza. Eu adoro a Deus na riqueza, eu adoro a Deus na pobreza. Eu adoro a Deus na saúde, eu adoro a Deus na doença. Porque eu sou adorador. Davi era adorador. Mesmo com o filho morto, ele foi adorar a Deus, porque ele era um adorador. Adorador, incondicional, adora a Deus em qualquer momento, em qualquer situação. O Senhor te convida para ser um adorador incondicional. Pastor, o que eu vou ganhar com isso? Muitas coisas você vai ganhar com isso. E você vai ver o que você vai ganhar com isso, sendo um adorador incondicional. Agora Davi, ele se levanta, ele vai à mesa, e Davi, eu quero comida. Depois de 7 dias jejuando, irmão, quem que não tem fome, não é verdade? Até Davi tem fome, até Jesus teve fome, depois de um período de jejum, até eu tenho fome. Então, Davi precisa comer. Por que Davi tem que comer? Porque ele tem fome. Por que Davi tem que comer? Amados, Davi tem que comer porque ele tem um reino na mão dele. Ele tem um reino na mão dele. O reino que Davi tinha que administrar
é maior do que as percas particulares que ele tinha. Ele tinha o reinado de Israel para administrar. Ele tinha o povo de Israel para governar. Ele perdeu um filho. Ele perdeu um filho. Então, o que Davi tinha que administrar era maior do que a perca. Eu vejo mãe, vejo pai que tem uma fieira de filho. Quando eu falo fieira é mais de 3. Tem uma fieira de filho e perde um. Ai, minha vida acabou. Esquece-se dos outros. Como se os outros não valessem nada. Como se as outras coisas não valessem nada. Irmão, irmã, você perdeu um, você tem mais 7, você tem mais 10, você tem outras coisas para cuidar. Os outros não valem nada, os outros não valem a sua atenção, as outras coisas. Davi vai comer, porque ele perdeu um filho, mas ele tinha um reino para cuidar, ele tinha um reino para governar. As percas que nós temos na vida são menores do que nós temos que dar continuidade. Não podemos parar por pequenas perdas na nossa vida. Quantas vezes, amados, chegamos ao altar arrebentados com perdas particulares. Mas o reino de Deus, ele é maior do que os nossos problemas. Nós chegamos aqui arrebentados, ministério de louvor chega arrebentado, você chega muitas vezes aqui arrebentado, cabeça caída, por uma derrota, por uma perca. Mas eu quero dizer, irmão, o reino de Deus, Deus é maior do que aquilo que você perdeu. Você não pode deixar de adorar a Deus, você não pode deixar de glorificar a Deus. Nem tudo terminou, as coisas continuam, a vida continua, meu querido. Atitude de campeão que sabe perder. O reino de Deus é maior, Deus é maior, o altar é maior. Sabe, amado, precisamos colocar o reino de Deus acima dos nossos problemas particulares. Precisamos colocar o reino de Deus acima das nossas pequenas percas. Porque o reino de Deus é maior. Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. Depois vem meu filho, depois vem minha esposa. Depois vem as minhas coisas, e assim vai vindo as coisas, mas o reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida, porque o reino de Deus é eterno, o reino de Deus não se acaba jamais. Verso 21 e 23, disseram-lhe seus servos: o que é isto que fizeste? Pela criança viva, você jejuava, você chorava, porém depois que ela morreu, você se levanta e vem comer pão? Olha aí, respondeu Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadece de mim, e a criança continua viva. Então por isso eu jejuei, por isso eu orei. Sabe, irmãos, as pessoas não entendiam a atitude de Davi. Como é que pode esse homem? Estava chorando, estava jejuando, estava lá trancado no quarto, enquanto a criança estava lá, com chance de viver, mas agora que ele soube da notícia que ela morreu, aquelas pessoas esperavam que ele chorasse mais, aquelas pessoas esperavam outra atitude de Davi, que ele se batesse, que ele ficasse nervoso, que ele fizesse alguma coisa. As pessoas esperavam uma atitude diferente dele. Ele tinha um filho para enterrar. Ele tinha um filho para enterrar, presta atenção, mas ele tinha uma nação para cuidar. Quantas vezes, pai de família, mãe de família, quantas vezes você pode até chegar numa situação de ter um filho para enterrar ou uma filha, mas você tem uma família para cuidar. Você entende que as nossas percas são menores do que aquilo que nós temos? E nem tudo pode acabar por causa de uma perca na nossa vida? A vida continua. As outras pessoas merecem a nossa atenção também.
ele tinha uma nação para cuidar. Sabe, queridos, o que eu vejo aqui é preciso ter maturidade para aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Eu aprendo com Davi, aquilo que eu não posso mudar, eu tenho que ter maturidade para aceitar. Eu tenho que ter postura para aceitar. Levar um mucaço do Mike Tyson, cair no chão, eu tenho que aceitar. Sabe, amados, enquanto tem jeito, nós lutamos. A partir do momento que não tem mais jeito, eu tenho que aceitar. Quantas vezes nós ouvimos, eu não aceito isso. Irmão, já aconteceu. Não tem mais você dizer eu aceito, eu não aceito. Já aconteceu. Você tem que aceitar, querido. Eu não aceito. Você vai ficar lutando contra quem? Lutando contra Deus? Lutando contra aquilo que já passou? Você está perdendo tempo. Você está deixando de viver. Você está deixando de dar continuidade na vida. Então é preciso ter maturidade para aceitar aquilo que nós não podemos mais mudar. Verso 24. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor a amou. Que maravilha. Davi estava sofrendo. Davi estava angustiado por causa do filho que havia perdido. Mas, queridos, é sempre assim, quando nós estamos sofrendo, nós temos que pensar que tem alguém que está sofrendo mais do que nós. E às vezes essa pessoa está do nosso lado, e ela sofre mais do que nós. E nós temos que ter força para amparar a pessoa que está do nosso lado. Davi estava sofrendo, mas havia alguém do lado dele. Betseba era mãe do menino, e ela sofria mais do que Davi, eu creio, porque ela havia dado a luz a ele. Então o que faz Davi? Em seu sofrimento, ele encontra forças para consolar Betseba. O verdadeiro campeão, mesmo em sofrimento, ele encontra forças para consolar quem está do lado dele sofrendo. O verdadeiro campeão, o campeão que sabe perder, mesmo no sofrimento, ele tem forças para consolar alguém. Ei, campeão, sabe perder? Você acha que nunca vai ter derrota na sua vida? Você acha que nunca você vai perder? Um dia você vai perder. E se você não perder seu pai vai perder o filho. Se você não perder seu pai, o pai vai perder um filho. Alguém sempre vai perder. Prepare-se para perder. Eu estou ensinando você a perder. Você é doido, pastor? Pastor doido, né? Ensinar você a perder. Vai chegar o dia de você perder. E você vai se lembrar dessa mensagem. E você vai se consolar. E você vai consolar alguém que vai estar sofrendo mais do que você. Você vai estender suas mãos. É preciso ter forças. O campeão que sabe perder, ele tem forças, mesmo diante de perdas, consolar alguém que sofre mais. Às vezes ficamos presos à nossa perda, querido, e nos esquecemos que tem pessoas que sofrem mais do que nós, que a dor é maior do que a nossa. E você olha aqui no texto, diz no mesmo verso 24, Davi foi consolar Betseba. E depois de consolar Betseba, Davi a amou. A palavra de Deus diz que naquele momento, talvez o filho dele estivesse ainda lá para ser sepultado. A Bíblia não fala em que momento ocorreu isso, mas a palavra de Deus diz aqui claramente que Davi veio até Betseba, consolou e se deitou com ela, querido.
Que clima para deitar com a esposa, com a mulher, com o filho morto sendo velado. Quem é que tem coragem de fazer isso? O campeão que sabe perder. O campeão que sabe perder. Ele tem forças para deitar e amar a esposa, com o filho no caixão. Por quê? Desumano? Desumano? Você erra, querido, pensar que é desumano. Você não conhece a Bíblia. Você não conhece o coração de Deus. Insensível. Você não conhece o Deus que você serve. Davi tinha fé. Davi tinha fé. Depois de consolar Betseba, Davi a amou, deitou-se com ela. E na verdade, ele convida a Betseba para tentar novamente. Ele estava dizendo para ela: Betseba, nós perdemos o menininho, mas vamos tentar novamente, vamos fazer outro menininho. Atitude de campeão quando perde uma luta. Eu vou treinar novamente. Eu vou me preparar melhor. Eu vou lutar de novo. Não vou ficar deitado, não vou ficar prostrado. Eu vou tentar de novo. Vamos, Betseba. Vamos tentar outro menininho. Que maravilha, querido. Eu não sei se é para chorar, para se comover, para rir ou para glorificar a Deus. Ele estava dizendo para Betseba naquele momento: Betseba, nossa história não termina assim, desse jeito. A vida de um campeão não termina assim. A vida de um campeão não termina no chão, ele estendido e chorando, não. A vida de um campeão tem que terminar em glória. A vida de um campeão tem que terminar em aplausos. A vida de um campeão tem que terminar em alegria, em gozo, em paz. Betseba, Deus é fiel. Deus é Deus. Deus não nos tira nada sem nos dar alguma coisa maior e melhor em troca, querido. Aprenda isso. Deus nunca vai tirar nada de você sem dar coisa melhor para você em troca. Deus não precisa do que é teu. Se Ele tirar alguma coisa de você, Ele vai dar alguma coisa melhor para você, querido. Acredite nisso, Deus é fiel. E Davi sabia que Deus é fiel. Então, Betseba, vamos tentar novamente. Deus é fiel. Vamos fazer outro menininho. Não podemos entregar os pontos diante de uma perca, querido. Levante-se, tome um banho, coma, adore a Deus. Tente outra vez que a vitória vem. Tente outra vez que a vitória vem. Quem foi que veio? Quem foi que veio? Qual foi a bênção da atitude desse homem? Em não ficar prostrado, em se levantar, em tomar banho, em comer, em adorar a Deus nas circunstâncias negativas? Qual foi a bênção? Salomão. Olha aí. Então Davi veio a Betseba, consolou e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E a palavra diz que o Senhor o amou. O Senhor o amou. Veio Salomão em troca do menininho que morreu, por causa da atitude de campeão que teve Davi diante de uma derrota. O menininho morreu, mas veio um grande rei para Israel. Salomão, o homem mais sábio da terra, o homem mais famoso da terra,
o sucessor do trono de Israel, o sucessor de Davi, Salomão. O segundo foi melhor que o primeiro. O segundo foi melhor que o primeiro. Sabe, querido, Deus é fiel. O depois foi melhor do que o antes, por causa da atitude de Davi. O campeão que soube perder. O campeão que não se entregou depois de uma perca. O campeão que continuou fiel a Deus. O campeão que adorou a Deus mesmo tendo um filho morto. Vale a pena. Vale a pena, querido. Deus não nos tira nada sem que Ele venha dar coisa melhor para nós. E a palavra de Deus deixa bem claro no verso 24: e o Senhor o amou. Deus esqueceu da traição de Davi. Deus esqueceu que Davi tinha matado Urias. Deus esqueceu tudo e Deus amou. Sabe, querido, Deus honra o campeão quando ele perde, mas não fica prostrado diante de uma derrota. Deus honra aquele que o adora, mesmo diante da adversidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus recompensa os seus adoradores. Vale a pena se colocar, querido, se prostrar diante do Senhor em momentos difíceis na nossa vida. Eu quero perguntar para você qual é a perca que você teve na sua vida. O que é que tem colocado você dentro de um quarto escuro? O que tem colocado você debruçado no chão? O que tem encerrado a tua vida? O que tem feito você desistir de viver? O que tem estacionado a tua vida, querido? Eu quero dizer para você, Deus tem coisas melhores para fazer na tua vida. Deus tem um Salomão para te dar, querida. Você que perdeu seu filho, Deus tem. Você perdeu um menininho, Deus tem um Salomão para colocar nos seus braços. Você perdeu a sua empresa, Deus tem uma macroempresa para colocar nas tuas mãos. Você perdeu o seu serviço, Deus tem um trono para você sentar. Deus tem algo melhor para você, querido. Não fique prostrado. Adore a Deus diante das circunstâncias negativas. Adore a Deus diante da perca, porque o que vem depois é melhor. O segundo é melhor do que o primeiro. Deus levou o menininho, mas deu Salomão, um grande rei, um homem. Quando a gente vai em Israel, Salomão, olha, ele é falado lá. Salomão é conhecido lá pelo reinado dele. As pessoas vinham de longe para ver Salomão, para conversar com Salomão. Tudo por causa da atitude do campeão que não se entregou diante de uma perca. Levante a tua cabeça, erga os seus olhos, levante, querido. Não fique no chão prostrado. Adore a Deus. Adore a Deus na tua angústia. Adore a Deus na tua tribulação. Adore a Deus no meio da tua perca. Adore a Deus na sua tristeza. Adore a Deus na sua fraqueza, porque tem recompensa. Deus vai te honrar. Coloca-se em pé. Aleluia, 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 aleluia.
trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei. Aleluia. Alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. O trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei. O trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei. Aleluia. 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 Aleluia, igreja. Deixa o menininho de lado e adore a Deus. Deixa o menininho morto de lado e adore a Deus. Glorifique a Deus. Ele é rei, Ele é Deus. Ainda na tempestade Ele é Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele é fiel, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai lhe restituir tudo aquilo que você perdeu. Mas adore a Ele, glorifique o nome dEle, descansa no Senhor. Ele é Deus, confia nele, entrega o teu menininho morto a Ele, e Ele vai te dar a você algo mais na tua vida. Ele vai acrescentar na tua vida, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus, e em Deus nós podemos descansar. Aleluia. Descansa no Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor, adore, levante-se, glorifique o Senhor, não se entregue, não fique prostrado, glorifique a Deus. Diz: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te glorifico, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Tu és Deus, Tu continuas sendo Deus na minha vida, soberano sobre todas as coisas. Aleluia, aleluia. Adore, adore, porque a recompensa vem. Seguindo vem,